Seguinte, nesse vídeo eu quero falar um pouco da minha experiência trabalhando com contador de infoprodutores, tá? Então é o seguinte, primeiro, infoproduto, ele é, como no vídeo anterior, né, que eu vou deixar aqui, que eu expliquei, infoproduto é aquele produto que é vendido apenas na internet e que não tem uma coisa física para você receber. Então, geralmente, você compra aquele curso, ou um e-book, uma videoaula, ou, enfim, qualquer coisa desse tipo, e vai chegar para você um e-mail, alguma coisa, que para você acessar esse produto. Então, não vai chegar um correio, não vai chegar nada para você físico. Esse infoproduto, atualmente a gente tem dezenas, talvez centenas de plataformas de vendas desse produto, mas as mais conhecidas, as que eu trabalho mais, os meus clientes trabalham mais, são a Hotmart, que é a maior, a Eduz e a QIFI. São essas três que são líderes aí no mercado atual. Essas plataformas, você entra nelas para comprar um curso, comprar um e-book, alguma coisa, e vai ter lá dentro um produtor que vai disponibilizar algo que ele produziu, um conhecimento que ele deixou para você adquirir. Aí você compra e a Hotmart faz esse intermédio aí. Atualmente eu tenho uma cartela de clientes considerável, trabalhando só com essa galera que faz essas vendas, que fazem essas produções. Então, a maioria dos meus clientes são produtores de e-book, são produtores de curso, e essa galera aí, que é os que a gente chama de infoprodutores. Esse mercado, ele é um mercado muito recente na área contábil, então muito pouco contador sabe ainda os pormenores desse setor. Então ainda tem muito amador, muita gente perdida no meio aí, fazendo besteira, e tem muita gente descobrindo agora que dá para trabalhar com isso. Eu já tenho aí uns 3 anos que eu estou nesse mercado, estudando bastante sobre isso, e eu considero que é um mercado muito bom para quem quer trabalhar, por exemplo, de casa, que é o que eu faço. Vocês estão vendo que eu estou na minha casa, estou no meu quarto, eu trabalho daqui. Então, assim, eu consigo ter isso porque os meus clientes, eles são, em sua grande maioria, digitais. Então, eles não precisam estar fisicamente onde eu estou e eles não precisam produzir nada físico. Eles não têm estoque, eles não têm papel, né? Eles não ficam imprimindo nota fiscal para te mandar, não ficam imprimindo despesas, não tem isso. Então, se eles quiserem fazer uma reunião com o contador, eles têm a percepção de que dá para fazer essa reunião de casa, dá para fazer essa reunião virtualmente, se você precisar. E isso é muito bom, principalmente para mim, eu e minha sócia, né? A gente quis montar o nosso escritório 100% digital. Então, eu estou na minha cidade, Viçosa, Minas Gerais, e ela está na cidade dela, que também é em Minas Gerais, mas é em Cataguases. E a gente trabalha muito bem assim, e para mim é ótimo. Então, essa vantagem de trabalhar de casa é, assim, perfeita. Porque eu posso, se eu quiser, levar meu notebook, meu setup aqui, para qualquer lugar. Então, se eu quiser viajar amanhã para Pernambuco, ficar um tempo lá, eu consigo. E isso é muito, muito bom para mim. Eu gosto muito disso. O mercado de contabilidade, ele está ainda evoluindo bastante. Então, há muita coisa que a gente faz no mercado de infoproduto. É analogia com o que já existe do setor normal. O governo, ele ainda não percebeu que esse mercado ele é completamente diferente do resto. Então, não temos uma jurisprudência muito acertada ainda do que é necessário fazer. Então, tributariamente falando, contabilmente falando, tudo ainda é muito. A gente estuda, vê o que faz mais sentido para o nosso cliente, orienta eles e, e dá aquela. Tenta fazer o mais próximo possível do que o governo acredita que seja o certo. Então, a gente tem algumas consultas, algumas soluções que dão mais ou menos algumas bases para a gente, e a gente busca cada vez mais assim esse aceite,
o que os outros setores têm, sabe? Que é você ter uma certeza de que as coisas são do jeito que são. Os KNAIs, por exemplo, ainda são uma coisa que a gente estuda bastante, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Se o cliente pode ser e-mail ou não, também é uma coisa que está sendo estudado. O CFOP, que é utilizado nas operações, ainda são coisas a ser estudado. Se é uma indústria ou se é um comércio, por exemplo, é uma pergunta que é muito feito e depende de cada contador, o que ele enxerga dentro do que é feito. Se é um serviço, se não é. Então, assim, essas perguntas que no mercado comum já está respondido, para a gente ainda não está respondido. Então, depende muito do que a gente estuda e de cada contador, de como ele entende o mercado. Eu acredito que esse mercado em si ele vai crescer muito ainda. Ainda temos muita margem para a galera perceber que dá para trabalhar com a internet, que dá para vender os seus conhecimentos pela internet. E isso é bom. Isso significa que ainda temos muitos clientes ainda para vir para a gente, para entender. E os contadores em si ainda tem muito a caminhar, ainda tem muito contador para perceber que tem que estudar sobre esse mercado, sabe? Que ele é uma oportunidade muito boa. Então, para quem quer entrar no mercado que está em ascensão, o mercado de infoprodutos é um mercado bem interessante, que eu consideraria assim, como que é um mercado que precisa, né, de estudar, é um mercado que, então, se você cair de paraquedas, provavelmente você não vai entender o que está se passando, e isso é perigoso, então é bom estudar sobre. Então é algo que, se eu fosse um contador, assim, eu olharia com carinho para essa área. E vamos ver, assim, eu gosto bastante do que a gente tem construído até agora. Os clientes são clientes muito interessados, são clientes muito inteligentes, são clientes que conseguem entender o porquê que o contador existe, sabe? Isso é uma coisa que no mercado contábil é muito interessante você ter, sabe? Aquele cliente que tem a consciência do porquê você existe, sabe? Que você não é um mero gerador de imposto, sabe? Você tem outras funções e eles prezam muito por isso. E isso é legal, a pessoa autoestima fica sendo algo bom. E você saber que você é bom também é algo tecnológico, é interessante também. Agora, sobre as plataformas, isso é uma outra coisa que eu gosto bastante nesse mercado. Você consegue ter acesso às plataformas, consegue ter acesso aos bancos. Então, você tem uma independência de trabalho muito grande. Porque se você no mercado comum, dificilmente você vai ter acesso ao emissor de vendas do seu cliente, você dificilmente vai ter acesso ao banco do cliente, dificilmente você vai ter acesso ao, ao sistema, né, gestor do cliente ali. Isso significa que todo mês o cliente tem que te mandar aquela monte de coisa de XML, de OFX dos extratos, tudo isso, quando você não tem que ficar pedindo. E no mercado de infoproduto isso é mais raro, porque você consegue pegar o cliente e falar com ele, olha, a gente precisa do acesso ao emissor de notas, quando não é você que configura, né? A gente precisa ter acesso ao banco para pegar o extrato, você consegue ter, e você consegue que ele confie em você o suficiente para te passar essas informações. E isso otimiza muito o trabalho por aqui, ajuda muito a manter as contabilidades atualizadas. Enfim, é isso que eu queria passar hoje. Então, se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários, curta, compartilha, faz o que tiver que fazer aí. Muito obrigado por chegar até aqui. Até mais.